primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade que me foi dada de poder vir cá expor o meu tema da tese. E este tema que eu venho cá expor hoje é baseado a partir de um excerto da minha tese, de um capítulo que se intitula como Corrupção e Incuria no Santo Ofício, Funcionários e Agentes sob suspeita e julgamento. Dentro da temática proposta para o presente workshop, penso que a nossa abordagem se insere perfeitamente no conceito de centros de periferias a nível das relações internas dentro das instituições, como também dentro da esfera geográfica. O Tribunal do Santo Ofício foi criado sob jurisdição papal com o intuito de combater as heresias. Portugal, contudo, só viria a conhecer a Inquisição no século XVI, mais precisamente em 1536, já com características diferentes de funcionamento e de relacionamento entre a coroa e o poder papal, tendo aqui um papel fundamental a Inquisição castelhana influenciando a portuguesa, onde a coroa adquiriu a prerrogativa de nomear o Inquisidor-Geral, havendo assim uma ligação estreita entre a esfera de domínio do religioso e do poder régio, tipologia esta de relacionamento característica do período moderno na Península Ibérica. Nesta nossa comunicação, vamos centrar nos familiares do Santo Ofício que prevaricaram contra o reto ministério desta instituição durante a totalidade temporal da existência deste tribunal em Portugal, por existirem poucos processos. Urge, no entanto, explicitar quem eram os familiares do Santo Ofício. Para ser familiar do Santo Ofício, não se podia pertencer ao clero, tinha-se de saber ler, ter bons rendimentos, sangue limpo e pretendia-se uma seleção rigorosa com variadas investigações à vida do candidato. E as principais funções dos familiares são vigiar a sua comunidade, ter pessoas sob a ordem do Santo Ofício e acompanhar os réus nos autos de fé. E quero apenas aqui evidenciar o ponto 2, porque a maioria dos casos que foram tratados na minha dissertação são casos que não respeitaram esta norma do Santo Ofício e foram indivíduos que tiveram outras pessoas sem ter autorização para tal. Dentre os crimes sob a alçada do Tribunal do Santo Ofício, havia um conjunto de delitos considerados como perturbadores do regular funcionamento do Tribunal, que eram denominados como crimes contra o reto Ministério do Santo Ofício. Assim, eram perseguidos todos os indivíduos que impediam e perturbavam as ações inquisitoriais, quer fossem seus funcionários ou não, nomeadamente falsas testemunhas, os que se faziam passar por funcionários inquisitoriais e quem usava do seu cargo dentro da instituição de Inquisição. Na dissertação de mestrado, foram estudados 25 processos contra familiares do Santo Ofício, tendo sido 2 provenientes do Tribunal de Évora, 13 de Coimbra e 10 de Lisboa. Os crimes praticados foram dispostos em 7 categorias, conforme se apresenta no quadro 1, onde temos a maior parte dos indivíduos detidos foi por terem detido outras pessoas indevidamente. Depois temos a pretensão de escapar à justiça régia com 7 casos e depois nos outros itens com menos casos. Então iremos apenas expor aqui alguns dos casos mais relevantes, visto serem muitos, que trouxe cerca de 7 casos, para se poder ter uma noção geral, uma espécie de amostra. Comecemos por Volta de Fernandes, familiar do Santo Ofício com profissão de juiz dos órfãos, que se deslocou à feira de São Bartolomeu do Mar, em Esposende, com mais 2 homens, tendo por finalidade proceder à prisão de Bernardo Soares, por este não querer entregar o cartório a outro escrivão dos órfãos, estando ele suspenso. O problema foi que o prendeu em nome do Santo Ofício, não tendo órgão algum para tal. O réu apresentou-se voluntariamente ao tribunal e aí declarou que levou o dito Bernardo Soares, preso da parte do Santo Ofício, não porque quisesse afrontar com a dita prisão Bernardo Soares, mas porque, vendo que não tinham respeito, nem obedecendo à prisão que ele declarante fazia como juiz dos órfãos, se valeu da voz do Santo Ofício. Este ato valeu-lhe a pena de privação do cargo familiar e o pagamento de 50 cruzados,
sendo metade da quantia destinada ao ofendido. O segundo caso ocorreu no Tribunal Santo Ofício de Évora, no ano 1643, onde o João Fernandes do Penedo, familiar do Santo Ofício, é denunciado pelo comissário de Olivença. Declarou então este oficial que chegou a Olivença um homem que dizia ser familiar, e passo a citar, o qual em seu hábito e procedimentos mais parece vagabundo do que oficial do Santo Ofício. Fim de citação. Constava que o réu andara pela vila a dizer a todas as pessoas que andava pelo reino a prender judeus e a mostrar nos papéis que trazia consigo as misericórdias para estas lhe darem esmolas. Conseguiu o apoio da misericórdia de Olivença em forma de montadas. Porém, o familiar pediu para esse apoio ser antes monetário e assim foi-lhe dado o valor das cavalgaduras em dinheiro. João Fernandes chegou mesmo a ir falar com o governador da Praça de Olivença, que ficou espantado com a insanidade do homem e disse ao denunciante que o devia ter logo prendido. Uns dias mais tarde, o familiar entrou em casa do comissário e disse que estava ali para prender judeus, ao que o denunciante respondeu, passo a citar, que se calasse, que os oficiais do Santo Ofício falavam com mais segredo e cautelas e não como loucos. Fim de citação. O caso não ficaria por aqui. O réu apresentou uma ordem para se prender Domingos Lopes e Feliciana Mendes e o comissário prendeu-os, entrando de seguida em contacto com o Tribunal de Évora para saber o que ia fazer com os dois detidos. O receio do denunciante era que o réu fosse um falso familiar e tivesse roubado ou que tivesse encontrado os papéis que trazia. O familiar Gil Miguel, testemunha neste processo, disse que o réu lhe tinha dado a informação, e passo a citar, que vinha por ordem e mandado dos senhores inquisidores a prender muitas pessoas para o trazer secreto à comissão e lhe mostrou outros muitos mais papéis e contas das misericórdias para o proverem em todos os lugares e lhe darem cavalgaduras. Fim de citação. Disse ainda a este familiar que se algum dia fosse prender, e passo a citar, se algum dia fosse prender algum judeu e tropeçasse em algum talento de dinheiro, que metesse na algibeira e se calasse. Fim de citação. Convidou ainda a testemunha para ir a uma taberna, ao que obteve a resposta que os oficiais do Santo Ofício não entram em tabernas. E então João Fernandes do Penedo contou ao familiar a sua intenção de fazer a prisão já acima referida. Ao que a testemunha o interrogou se já tinha dado conta da prisão ao comissário como manda o regimento. O réu disse que sim, mas que não sabia se o dito comissário era tão grande judeu como ela. Através do depoimento de Maria Rodrigues, vizinha da ofendida, percebe-se de onde surgiu a ideia ao réu de a prender. Sucedeu que João Fernandes do Penedo apareceu em casa de Feliciana com o intuito de ficar abrigado e, perante a recusa da mulher, o familiar terá dito, e passo a citar, pela hóstia consagrada que lhe havia de cozinhar e que era um familiar do Santo Ofício e que o Papa e El Rei lhe davam poderes e liberdade para que onde entrasse o agasalhassem e que trazia papéis para o vigário para todos aqueles que jurassem ou comessem carne em dia proibido os pudesse prender. Fim de citação. Dias mais tarde, roubou couves e alfaces dos quintais adjacentes ao de Feliciana com a intenção de colocar os vizinhos contra ela. E mais tarde voltou de novo à casa dela, onde a ameaçou de levar ao Tribunal de Évora. O comissário, no seu testemunho, deixou explícito que o réu possuía variada documentação da Inquisição de Coimbra, como certidões de reitores, abades e curas, que permitiam verificar os sítios por onde tinha passado, possuindo ainda ordens para prender determinadas pessoas. Outra testemunha, Diogo Mendes, sapateiro de 60 anos, disse que João Fernandes do Penedo deu ordem de prisão em nome do Santo Ofício a um negro de nome Francisco, que era escravo de Pedro Martins, por este não concordar com o preço proposto pelo familiar para a venda de um alforje que estava na posse do escravo. Em resposta à voz de prisão dada pelo familiar, o negro terá dito, e passo a citar, que não era judeu e que o ofenderia por parte da Nossa Senhora do Rosário. Fim de citação. O rol de testemunhos contra o familiar é grande, pois estes estabilizaram os locais por onde passava, como sucedeu em Campo Maior, onde o réu terá prendido o padre Frei António, chamando de judeu e traidor da coroa, motivando uma carta à Inquisição de Coimbra, escrita por Dom Rodrigo Castro, que era o tenente-general da Cavalaria da província de Alentejo, a queixar-se do réu. O comissário de Campo Maior também se queixou do familiar, dizendo que este tinha o intuito de prender as irmãs e a mãe do frade acima citado.
No entanto, o familiar não possuía a ordem de prisão, alegando que a trazia mais tarde. O comissário perguntou a razão daquela prisão, porém o réu não a quis dizer. Apenas referiu que a ordem era remetida pelo Tribunal de Coimbra. O comissário procedeu à detenção destas pessoas devido ao pedido feito pelo familiar e avisou ainda o tribunal de que o frade estava preso numa torre do castelo e as familiares do clérigo espalhadas por várias localidades ainda presas. Na sua confissão, João Fernandes do Penedo disse saber que não tinha ordens para efetuar prisões. No entanto, fê-las, pois era bom cristão. O réu foi dado como louco, através de testemunhos recolhidos na terra de onde era natal e nos cárceres, tanto de funcionários como de companheiros de prisão. Iremos apenas enumerar alguns atos cometidos pelo familiar enquanto esteve preso. Foram beber a sua urina, rasgar a própria roupa, ficando nu, atirar com a loiça à parede e dizer que na cozinha o queriam matar. Foi-lhe retirado então o cargo e dado como incapaz para atos judiciais. O terceiro caso é de 1657 e surgiu em Vila Nova de Gaia como um episódio envolvendo um familiar do Santo Ofício chamado António da Rocha. Os dois frades dominicanos que iam em perseguição de um terceiro irmão da mesma ordem. Segundo a denúncia do Dr. Luís Álvares de Fávora, o sucedido foi o seguinte, e passo a citar: partindo o Sr. Dom Álvaro, quiseram os frades dominicos prender a Frei António o Barrabás, que estava em uma estalagem da Vila Nova, para se pôr na mula e o seguir. Foram dois com dois meirinhos, que estavam um criado meu à porta, que defendeu que nem os frades nem os meirinhos entrassem. Foram os frades e chamaram a um familiar que veio e disse ao meu criado que da parte do Santo Ofício desse lugar que queria fazer uma diligência naquela casa e queria aquela mula para ir a certa diligência do Santo Ofício. Deu lugar o meu criado, confessando que queria porque também sabia que o frade era acolhido por outra parte. Isto, senhor, não quer o Santo Ofício, nem é justo o permita. Não sei o nome do familiar, mas dizem ser de Vila Nova. Fim de citação. Segundo esta testemunha e outras denúncias, percebe-se que, aproveitando a ida para Lisboa, o governador Dom Álvaro Abranches, Frei Manuel da Fonseca, que era o prior do convento de São Domingos do Porto, e Frei Manuel, perseguiram um dito frade chamado António até à estalagem onde ficou instalado, não se sabendo, porém, qual o verdadeiro motivo. O que se passou quando chegaram ao albergue para proceder à prisão foi o seguinte. Segundo o testemunho de Maria Rodrigues, que se encontrava no local na altura do sucedido, apareceram dois homens com dois frades que quiseram passar à força para chegarem ao sítio onde estava o religioso. No entanto, um criado da estalagem impediu-os de subir. E surgiu o seguinte diálogo, passo a citar. Requereram da parte del rei que deixasse subir acima para prenderem a Frei António, e ele, requerendo da mesma parte do rei, requereram que não subissem, que era soldado de sua majestade. E neste tempo veio um dos ditos frades com um homem e lhe requerera que da parte do Santo Ofício se fosse embora, que ia ali àquela casa fazer uma diligência do Santo Ofício, e ele testemunha, o criado, foi embora. Fim de citação. Note-se o temor que o Santo Ofício causava quando o seu nome era evocado, para se concretizar algum procedimento. Este receio é refletido em variados casos, onde a evocação da justiça secular, ou até mesmo a evocação do nome do rei, é ultrapassada pelo poder que a Inquisição transmitia, pois o Tribunal do Santo Ofício e o segredo de que ele próprio se revestia provocavam medo a quem mesmo que hipoteticamente o desafiasse. O religioso perseguido acabou por conseguir fugir pela janela, o que não impediu o embargo de umas mulas que se encontravam na estalagem, estando uma delas alugada a Frei António. No dia 10 de janeiro de 1658, o réu, António da Rocha, foi ouvido e disse ao tribunal que foi prender o religioso como António da Rocha e não como familiar do Santo Ofício. No entanto, admitiu de embargar as mulas da parte do Santo Ofício. O processo, infelizmente, não contém o resto das diligências, nem a genealogia ou a sentença. Quarto caso. Na cidade de Coimbra, chega-nos o caso em que está envolvido José de Almeida, familiar do Santo Ofício e solicitador do fisco do distrito de Coimbra. O sucedido passou-se no ano 1700 e foi denunciado por João de Carvalho, conde da Sede de Coimbra. Consta que o réu saiu de casa para agredir António Miranda, que ao fugir trancou-se em casa. Vendo que desta maneira não iria conseguir levar avante o seu intuito, decidiu tentar arrombar a porta, havendo alguns populares que o agarraram, tentando o impedir de partir a porta. Durante estes atos, José de Almeida gritou para dentro da habitação para que o cachoso abrisse a porta em nome do Santo Ofício. Ouvindo estas palavras, as pessoas que o agarravam acabaram por soltá-lo,
e passo a citar, por cujo respeito atemorizada a gente largaram e o do lado quebrou a porta. Fim de citação. Uma testemunha chamada João Quaresma afirmou ter ouvido o réu dar a voz de prisão em nome do Santo Ofício a um amigo seu durante a perseguição, António de Miranda, mas atribuiu esse ato ao calor do momento, desvalorizando. O Tribunal decretou como sentença uma repreensão e exclusão do cargo familiar. O seguinte caso passa-se em Sandim, mais propriamente no lugar de Burgo. Um familiar de nome Manuel Correia aparentemente utilizava a sua familiatura frequentemente para proveito próprio. Recusou-se a retirar a madeira que se encontrava no meio da rua e, quando os almotacés o foram prender, tentou serviço do seu cargo no Santo Ofício para os impedir, dando-lhes voz de prisão em nome da Inquisição. Contudo, os almotacés não fizeram caso e prenderam-no. Outra situação semelhante ocorreu quando o réu quis apanhar um barco que já estava fretado por indivíduos que iam ao serviço do ouvidor de Barcelos. Confrontou-os perguntando quem era mais importante, o ouvidor ou os assuntos do Santo Ofício. Ouvindo tal questão, pediram a Manuel Correia para lhes mostrar a ordem do tribunal, o que se recusou a fazer e ainda os ameaçou de prisão, tendo-se eles calado. Na confissão, disse aos inquisidores que não teve intenção de ofender o Santo Ofício, apenas terá dado voz de prisão porque se lembrou de o fazer na altura sem pensar. No entanto, confessou tudo, ficando sem a carta de familiar que foi restituída 10 anos depois. O caso seguinte é um caso que eu chamo a atenção porque é um caso um pouco caricato pelo seu conteúdo. No ano de 1748, o Tribunal de Coimbra abriu um processo a João de Oliveira. Este familiar, ao ser preso pelo ouvidor, Dr. João da Costa Lima, por agressão, disse andar em diligência do Santo Ofício, mostrando-lhe o seu hábito e solicitando ainda a sua ajuda para a execução da pretensa tarefa atribuída pelo Tribunal. Para esse fim, o ouvidor ordenou ao meirinho António de Mesquita Cabral, ao alcaide e ao seu escrivão que acompanhassem o familiar. O ouvidor deixou explícito a estes seus funcionários que prendessem o dito familiar mal acabasse a diligência. Ou seja, o familiar ia fazer a sua diligência e depois, no fim da diligência, ia ser preso pela Justiça Reis. Foram todos até ao convento dos religiosos de São João Evangelista e o familiar colocou-os em locais estratégicos do convento para não deixarem ninguém sair. Entrou na cela de um dos prados e saltou pela janela fugindo, deixando-os a todos nos locais estipulados, a cada um para vigia. Por muito tempo, tendo sido um frade que ia buscar água, a encontrá-los nos seus postos. O familiar foi por iniciativa própria entregar-se ao tribunal, pedindo uma audiência. Disse ser inimigo do juiz de fora, tendo-se até queixado ao desembarque do paço, por insultos que lhe foram feitos vindos da parte desse juiz, resultando numa primeira prisão ao familiar que chegou a ser concretizada, ficando muito revoltado por ter estado preso, e passo a citar, com um negro, 2 ladrões e um matador. Fim de citação. Alegou ao Tribunal do Santo Ofício que esta sua prisão por parte do ouvidor não era legal e adivinha de uma vingança. Disse ainda que o Tribunal da Relação do Porto lhe dera razão quanto à sua inocência. A falsa diligência a que sucedeu a dita fuga que o levou a ter um processo aberto no Tribunal da Inquisição correspondeu a uma segunda pretensão de o ouvidor o prender. Segundo o réu, foi essa perspectiva que o fez alegar estar numa diligência do Santo Ofício, embora falsa. O processo encontra-se incompleto, constando no seu final o início de uma comissão para averiguar se o réu terá insultado Jesus Cristo e Nossa Senhora e se terá dito que só conhecia como seu superior o diabo. O último caso que trazemos é o caso de Manuel Gaspar Freire. Este é diferente de todos os outros, dos outros casos todos, até agora referidos, pois o familiar em questão não fez uso do seu cargo para benefício próprio. O que provocou a abertura de um processo foi a incúria das suas funções. O comissário Luís do Amaral, Código da Sé de Braga, terá nomeado no ano 1792 o dito familiar para distribuir uns editais, referindo que o réu era um homem de boa saúde, abastado e com montada. Sucedeu que Manuel Gaspar Freire alegou ao comissário que ia passar uns dias de carnaval com a família e que passaria mais tarde para ir buscar os documentos, o que acabou por não fazer. O comissário viu-se obrigado a notificar o réu por 2 vezes e nunca obteve resposta. O familiar alegou ao tribunal não ter cumprido com a sua obrigação por ter queimado uma perna e que não obedeceu às notificações por pensar que o assunto
a tratar era sobre a festa de São Pedro Mártir, ou seja, o patrono dos funcionários do Santo Ofício. O caso acabou por se resolver com uma repreensão e o comissário implicado perdoou. Conclusão. Pensando na dinâmica entre centro e periferias, os familiares do Santo Ofício e também os comissários foram a ponte entre o centro, que era o Tribunal, e a periferia, espaço geográfico envolvente. Ao mesmo tempo que este era também, entre aspas, a periferia institucional do Tribunal, pois tínhamos os variados funcionários sediados na sede e depois familiares e comissários dispersos pelas localidades. Contudo, não se pode afirmar com este trabalho, quanto mais longe do centro, maior a propensão para o crime, pois no estudo mais alargado que fizemos, encontrou-se maior número de carcereiros e outros funcionários que prevaricaram e que estão localizados no denominado centro da instituição. Dando o exemplo do espaço geográfico abrangido pelo Tribunal de Lisboeta, seria de crer a existência de inúmeros processos contra funcionários. No entanto, tal não se verifica. Não havendo uma maior potência de uma região ou outra do país para este tipo de crime, e sabendo-se que o Tribunal de Lisboa abarcava parte do espaço colonial e, portanto, teria maior número de funcionários dispersos pelos territórios por si abrangidos, tudo leva a crer que, quanto mais longe do centro, mais difícil seriam os casos chegarem a bom porto. Não podemos descurar também o facto de que acusar um funcionário inquisitorial não era fácil pelo medo de represálias. Os crimes perpetrados pelos familiares do Santo Ofício aqui expostos tratam-se, na sua generalidade, de abusos de poder levados avante pelo prestígio do cargo ocupado e da instituição que representavam, coadjuvado pelo temor nas populações provocado pelo Santo Ofício, em grande medida, na minha opinião, devido a todo o secretismo que envolvia os processos e pelo espetáculo público dos autos da fé. Não nos esqueçamos que o próprio familiar que detinha o prevaricador não sabia de que é que este era acusado e que o réu deixava de ter contacto com o mundo exterior enquanto corria o processo, desaparecendo do seu ambiente social e voltando a aparecer anos depois, não podendo divulgar nada do que viveu enquanto esteve preso, pois assinou um termo de segredo. E penso que estes eram os motivos pelo temor associado ao Santo Ofício, que ajudavam ao êxito dos crimes cometidos, para além do estigma social de se ser condenado por esta instituição. Não podemos esquecer que o Santo Ofício era um promotor de inclusão, mas também de exclusão social. Tenho